Olá, sou Fernando Vilas. A evolução chegou com a marca que nasceu em Rondônia e vem transformando o mercado brasileiro. Energia é o que nos move. Por isso a marca Blue Whey combina com o poder do energético, a reposição dos minerais com isotônicos e a refrescância natural das ervas mate premium. Blue Whey, energia que te move. Em toda obra feita no improviso, sempre aparece o rei da gambiarra. Aquele que acha que tudo se resolve no jeitinho. Aí, eu sou técnico em consertar coisas, chefia. Deixa comigo. Pode até parecer uma solução, mas quase sempre termina em problema. Não arrisque. Quando o profissional tá na área, a gambiarra não passa. Obra segura não nasce do improviso, é engenharia. CREA Rondônia. Compromisso profissional. Respeito com a sociedade. Rondocap, domingo é dia de alegria. Com o Rondocap, tem prêmios de montão, é credibilidade, sua felicidade chegou. Acredite na sorte, acredite pra valer. É o Rondocap que traz muitos prêmios pra você. O seu domingo de felicidade é com o Rondocap. Tá chegando! 6 de abril, vamos descobrir onde vamos estacionar esse caminhão cheio de prêmios. São mais de 50 mil reais em móveis para sua casa. Ainda dá tempo. Contrate, renove ou pague suas mensalidades em dia e participe. Unishow Caminhão de Prêmios. Um caminhão de motivo para você ser cliente Uni. Olá, engenheiras e engenheiros de Rondônia, nossa comunidade rondonense em geral aí que nos escuta aqui no nosso Pod Rondônia, podcast da engenharia. Aqui para mim um prazer mais uma vez, vamos trazer agora o Renato Musolon, o pai. Paranaense, formação em geologia, grande experiência aí nessa área de exploração mineral. Vamos ter um bate-papo muito agradável aqui, que nós vamos estar falando de todos os conhecimentos que o Renato adquiriu, mais de 40 anos de profissão, e a gente vai ter a oportunidade aí de falar sobre assuntos muito atuais agora, que a gente está sendo abordado no Brasil e no mundo, né, na área da mineração, e também lá os primórdios, que é sempre legal quando a gente faz o podcast aqui, trazer os nossos amigos e conhecer essa história de como chegou em Rondônia, de como foi a formação, né? Alguns são surpreendentes as histórias, né? A gente imagina algo bem diferente e depois se surpreende com a realidade que aconteceu, a vinda para Rondônia e a parte toda da história do profissional. Renato, muito obrigado pela disponibilidade. Fica aqui o nosso agradecimento e dizer que a gente quer ouvir aí tudo que tem hoje de mais atual da geologia da exploração mineral. Podemos começar, inclusive, né, com a tua história de vida aqui, onde formou, né, no Paraná, né, e como que ocorreu toda essa chegada em Rondônia, né? Então, eu sou geólogo formado pela Universidade Federal do Paraná. Sou a terceira turma lá, sou da terceira turma de formação, né? A primeira turma que se formou em 5 anos, antes a geologia era 4 anos. Aí nos anos 77, 78, com a renovação dos currículos, o curso de geologia passou assim de 5 anos e a gente começou a ter o mesmo básico da engenharia civil, da engenharia... começando a ter o mesmo sistema dentro da universidade, o mesmo sistema básico ali. Então eu sou das primeiras turmas de 5 anos, aí me formei em 1980, peguei meu diploma e vim para Rondônia. Tanto que meu CREA, quando eu cheguei em Rondônia ainda era território federal, então o CREA era do estado do Acre. Do Acre, né? Então meu CREA é do Acre, né? Então muita gente acha estranho eu ter um CREA do Acre. E eu, até hoje, né? E uma coisa interessante é que o CREA do Acre, uns 10 anos depois, me deu o título de engenheiro geólogo, em razão do meu currículo de engenharia.
Coisa que agora que foi feita a reconhecido equiparação recentemente É. do título de geólogo com o de engenheiro. Justamente. Mas eu já tenho essa equiparação há mais de 30 anos, Olha em razão, o próprio CREA, em razão do meu currículo de básico de engenharia, me deu o título de engenheiro geólogo. Isso foi em 1990, então? Sim, em 1990. Olha, visionário aí. Né? Eu sou Krenak. o que iniciou aqui, né, com o título de engenheiro geólogo. Existe dentro da carreira aí, né, existe a geologia, existia a engenharia geológica em Ouro Preto e, se não me engano, só em Ouro Preto, que eram os que tinham títulos de engenheiro. Mas quando começou de 5 anos, essa luta, então, de equiparar o título do geólogo ao de engenheiro, é uma luta histórica, né? Que agora o conselho, as associações de classe conseguiram agora em 2025 o reconhecimento da carreira de geólogo, engenheiro equivalente geólogo. ao de engenheiro, né? E com isso, o geólogo hoje passa a ser, a profissão de geólogo hoje passa a ter a mesma qualificação do engenheiro, tanto em prefeituras, em órgãos públicos. Hoje, antes havia uma separação em razão do título, hoje já não há mais, então está sendo todo equiparado. Para quem está nos assistindo, né, que não é do meio da engenharia, nós temos 280 modalidades de engenharia. Então, engenharia mecânica, eu sou formado em engenharia mecânica. Então, a geologia ela não estava no rol das engenharias, na verdade, estava na geologia. Estava. E aí esse reconhecimento foi muito importante, porque as cadeiras são muito semelhantes, o estudo que eles fazem é muito semelhante, né? Então acabou se reconhecendo há 2 anos atrás, né, o título de engenheiro geólogo. Então os geólogos hoje são engenheiros também da mesma formação. E você já foi pioneiro nisso, né? Na realidade foi o CREA que foi pioneiro nisso, que reconheceu, né, em razão da carga escolar que tinha, né, do histórico escolar, e me qualificou no CONF lá como engenheiro. Então, eu sou engenheiro geólogo já faz mais de 20 anos, 20 e poucos anos, a minha titulação. E, Renato, a vinda para Rondônia foi por causa da exploração específica do minério do ouro e do caso da casterita, ou não? Assim, tinha outras visões? Então, nos anos 80, na realidade, a exploração de casterita em Rondônia, ela começou nos anos 70, né? Quando a Billington, que é uma empresa do governo da Shell, do governo da Holanda, era parte de mineração do governo da Holanda. Ela tinha operações aqui nas Guianas para produção de bauxita, do alumínio, e se interessou pelo estanho de Rondônia. Foi, a partir dos anos 70, houve a criação da província estanífera de Rondônia, em que foi, e já existia garimpagem, né? Na realidade, a casterita em Rondônia foi descoberta nos anos 50, dos seringais, e dos anos 50 até os anos 70, houve uma operação, houve uma grande atividade garimpeira, que nos governos dos anos 70 militares foi extinta, foi proibido, e criada a província estanífera de Rondônia, onde se proibiu a garimpagem. E com isso, naquela época, os garimpeiros que trabalhavam dentro dos antigos seringais foram levados para suas cidades de origem. Então, houve uma grande movimentação de garimpeiros aqui nos anos 70, e que o governo militar botou dentro de aviões e levou tudo de volta para o Nordeste, para onde eram. E com isso começou a se criar a vinda das empresas de mineração nos anos 70 até 75, 76, aí, para começar a explorar a casterita. Foi quando começou as explorações, as produções industrializadas de casterita, que utilizando plantas. E quando começou o Grupo Paranapanema, que, em Rondônia, e veio a Billington também, trouxe tecnologias que eles já utilizavam na Europa. Então, começou a se organizar a operação de mineração de aluviões aqui em Rondônia.
explorou a casterita nos leitos das drenagens, né? Nesse começo das operações das mineradoras aqui. E isso, nos anos 80, havia mais de 4.000 trabalhadores empregados nas empresas de mineração de casterita em Rondônia. Operavam 6 a 7 grandes empresas de mineradoras que continuaram aí até os anos 90 trabalhando, quando houve uma queda muito grande internacional no preço do estanho, e essas mineradoras paralisaram as atividades. Então, em 94, 95, houve uma grande saída das empresas de mineração de Rondônia, e a partir daí as cooperativas garimpeiras e os garimpeiros tomaram conta das áreas de operações de estanho, que é o que a gente tem até hoje. Boa parte das operações ainda hoje atuais de casterita são por cooperativas garimpeiras, à exceção da operação da mina de Jacundá, que é feita por uma subsidiária, a ERSA, que é a Estanho de Rondônia S.A., que é uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, lá do Rio de Janeiro. Isso que foi que lhe atraiu aqui, você vendo essa movimentação? Isso, eu vim trabalhar nas empresas de mineração, eu vim direto trabalhar para a empresa de mineração em 1980 aqui. E a Vistar surge bem depois ou já... A Vistar surge bem depois, a gente trabalhou como seletista, né? Azulzinha. Trabalhamos, o pessoal chama carteira assinada, né? Trabalhamos como seletista até aqui na mineração Oriente Novo. Acho que tem muita gente aqui de Rondônia trabalhando nessa mineração. Depois trabalhei na Paranapanema, que também aqui até os anos... Aí, a Paranapanema, aí em 89, 90, começou a operação em Bom Futuro. Operação garimpeira, inicialmente, em 87. Depois começou a operação das grandes empresas de mineração em Bom Futuro, junto com as cooperativas garimpeiras. Então, uma coisa muito importante que nós temos hoje em Rondônia é um modelo de operação de mineração em que trabalhou e ainda trabalha o grande produtor mecanizado, o médio produtor e o produtor manual. O garimpeiro requeiro, que a gente chama que é o garimpeiro manual. Então, assim, para quem é de fora da área, né, a gente não entende, às vezes, porque são descobertas grandes áreas de minerais e passa para empresas internacionais, geralmente canadenses, holandeses, né? Como é que é isso? Na verdade, tem que ter uma grande estrutura. O Brasil não poderia desenvolver empresas locais para assumir essas grandes minas, né? Geralmente, quando a mina fica já com percentual menor, que entra daí esse modelo que tem aqui em Rondônia. Isso. Né? Por exemplo, Bom Futuro, que hoje é operada por esse sistema, que é a operação que nós realizamos de mineração em Bom Futuro hoje, ela é através de uma cooperativa de mineração, uma cooperativa garimpeira, local. Dentro de Bom Futuro, dentro da cooperativa, da Coopersanta, nós temos 40 produtores. É como se tivesse 40 operações dentro de 40 minas dentro de uma mina única. Nós temos produtores de diversos níveis. Grandes produtores que têm investimentos de escavadeiras em grandes equipamentos, e produtores médios que têm equipamentos pequenos e o produtor manual. Tudo isso está convivendo dentro da mesma linha produtiva. É uma experiência pioneira no Brasil, não existe em lugar nenhum do Brasil esse tipo de operação. Ou é uma mineração com porteira fechada, que só trabalha, ou é uma operação garimpeira que é muito desorganizada. Bom Futuro é um modelo de operação mineral, é um modelo pioneiro, um modelo que foi vem sendo construído ao longo de 40 anos aí, claro que é modelo construído em cima de conflitos, de negociações. É muito interessante, que pode ser aplicado, inclusive, em outras atividades, em outras áreas hoje em que a operação garimpeira está desorganizada. E no caso, quem que organiza isso? É o governo federal que é o responsável por essa organização? Bom Futuro, quando nós começamos a organizar, havia 10.000 garimpeiros dentro de Bom Futuro. E nós tivemos que organizar isso começando nos anos 88, 89. Como é que primeiro, o que a gente fez? Sentou todo mundo,
a mineradora que estava entrando, as cooperativas garimpeiras que já existiam, Ministério do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Agência Nacional de Mineração, Prefeitura de Ariquemes, e nós tivemos que achar uma forma de fazer com que todas esses conflitos convivessem. E nós criamos, e foi feito um plano de ordenamento de Bom Futuro em que todo mundo assinou. Então, existe um acordo de ordenamento, que é o documento base que permitiu com que todas as operações diferentes acontecessem e coexistissem. Sem conflito. Sempre conflito vai existir, mas a gente teve uma forma em que a gente negociou e conseguiu colocar todo mundo trabalhando dentro da mesma estrutura. Pessoal, pouca gente conhece esse modelo, mas é um modelo pioneiro no Brasil, porque isso não existe legislação que regulamente esse tipo de convivência. Ou é uma empresa de mineração ou é uma cooperativa garimpeira. Sim. Lá nós temos toda a linha de produção organizada dentro de uma mesma estrutura. Excelente, é bom a gente saber. A gente está aqui e não sabe disso, né? Isso tem registrado em livro, alguma coisa? Não. Então, pra você ter uma ideia, esse modelo, ele começou erradicando o trabalho infantil, porque a gente tinha muito trabalho infantil no garimpo. Criamos o Bom Futuro, foi o segundo projeto do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal. Teve recursos para isso. Com isso, nós construímos escola, criamos a jornada ampliada. Aí fomos fazendo toda a estrutura social, o tecido social que não existia, nós fomos criando através de investimentos ou de programas ou de investimento das mineradoras e das cooperativas, coisa que até hoje está mais ou menos funcionando desse jeito. Então, é um programa, é um projeto muito interessante e que pouca gente conhece, e que é um modelo que pode ser aplicado em várias outras áreas aí em que a produção está desorganizada. E distribuir renda, né? Que é importante, né? Sim. Você tem uma ideia, Bom Futuro já produziu, desde 87 até hoje, 200 mil toneladas de estanho. Se a gente trouxer isso a valor presente, o estanho hoje está $45 mil a tonelada. Nós estamos falando em coisa de 9 bilhões de dólares produzidos em Bom Futuro ao longo dos 40 anos. Qual é a taxação de imposto em cima disso? Hoje o CEFEM ele é 2,5% da renda líquida. Sim. Então, no começo havia uma total descaminho da produção. Hoje você tem uma produção toda controlada em termos fiscais, desde a linha de produção inicial até a saída do produto final, né? Então, a gente conseguiu colocar isso dentro de uma estrutura fiscal arrumada, que você pode hoje ter rastreabilidade de tudo. Sim. Né? Mas isso aí, claro, tem gente ainda que prefere ficar fora da estrutura por várias razões, né? Mas a gente está trabalhando junto com os órgãos fiscalizadores para que isso é um trabalho constante, sempre vai ter as divergências, mas é o que a gente consegue fazer em Bom Futuro, né? O Bom Futuro foi, na realidade, o grande responsável pelo desenvolvimento da região de Ariquemes. O recurso financeiro de lá, ele acabou ficando boa parte dos recursos na região da Ariquemes. E graças a esse modelo de exploração, né? Porque se fosse só com multinacionais, isso aí estaria hoje... Estaria aí fora. Hoje, exatamente. O que a gente faz é produzir, né? E o que a gente está hoje olhando e reestruturando, a gente está sempre buscando novas tecnologias e novos processos. E a gente sabe que nos nossos rejeitos de mineração, que estão lá descartados, que a gente descartou para produzir o concentrado de casterita, nós acabamos descartando uma série de outros elementos minerais importantes que nós estamos voltando a estudar hoje, estudando esses rejeitos e modelos de reaproveitamento, buscando processos tecnológicos modernos, mas nós temos que complementar o nosso processo de tratamento de minério, porque ele chegou num limite de recuperação.
E com isso nós estamos perdendo algumas coisas que poderíamos recuperar. E Renato, eu tive o ano passado na República Dominicana no encontro lá de engenharia mecânica e elétrica. E lá o ministro da República Dominicana, era um ano eleitoral, o ministro de Minas e Energias foi participar da reunião e ele tinha sido ministro do Meio Ambiente. E ele contou que lá pelos anos 90, a empresa, a Alcoa, que explorava lá a mina deles de alumínio, acabou querendo que eles doassem toda a área para a Alcoa, para eles poderem continuar a exploração. Como ela dava emprego, eles pensaram em fazer isso. Como ele era recém-formado em geologia, ele pensou, pô, mas eu vou dar a parte do nosso território para uma empresa multinacional. Não concordou, né? Acabou fazendo uma reserva da área e não doaram. E ele foi negociar pelo mundo quem que tinha interesse. E ficou surpreso que os chineses disseram, ó, nós temos interesse, mas nós não queremos só a exploração da vacina, nós queremos os rejeitos. E por 20 anos foi explorado os rejeitos, eles levaram nos navios os rejeitos, e agora eles sabem que os rejeitos tinham terras raras, né? Exatamente. Que era o minério mais importante era no rejeito mesmo, nas terras raras, né? Então ele contou isso aí para nós lá e falou, olha, a gente aprendeu na dor, perdemos muitas terras raras que hoje têm um valor inestimável, porque os chineses já sabiam e levavam embora todos esses rejeitos. Eles acharam estranho, mas eles davam, porque para eles, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter, uma nova... A gente começou a discussão junto com o governo estadual, inclusive do novo plano estratégico para Rondônia para frente, em que a componente mineração estava fora. Aí nós conversamos e conseguimos recolocar isso aí, mas esse plano está meio em banho-maria em razão dos momentos políticos que a gente tem aqui, né? Mas foi uma discussão muito interessante que a gente começou a colocar isso aí. E o que a gente tem de dificuldade aqui? Que é a mesma dificuldade que tem o produtor de grãos, né? A gente, para colocar 1 tonelada de um minério, de um concentrado de minério de Ariquemes na China, custa $200 por tonelada. Quer dizer, seja minério, seja grão, seja o que for. A gente gasta $100 por tonelada para colocar de Ariquemes até Manaus. Ou seja, e gastamos os outros $100 para colocar de Manaus na China. Então, o custo Brasil, o custo nosso, logístico, é muito pesado. E isso está evitando, inclusive... está dificultando a gente trazer investimentos em razão desses custos que nós temos hoje logísticos, né? Nossos modais logísticos aí que são caros. Você imagina, se colocar 1 tonelada de qualquer coisa aqui de Rondônia até Manaus é $100. Nós estamos falando em se deslocar 600 quilômetros. E para colocar de Manaus na China é os mesmos $100. Estamos falando de 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros de transporte. E nós vamos ter dificuldades maiores porque nós estamos em discussão da concessão da hidrovia do Madeira, que vai encarecer mais isso aí, né? Exatamente. A gente tem que começar a discutir essa questão da infraestrutura logística aqui em Rondônia, que nós temos grandes oportunidades, enormes oportunidades, e com isso a gente pode viabilizar muita coisa em termos de produtos minerais, que hoje estão por exemplo, a gente começou, nós temos um rejeito magnético nos concentrados, no processo de tratamento de concentrado de casterita, que é chamado ilmenita, o pessoal chama ferro. Isso aí ficou estocado durante muitos anos aí. Aí até que a China se interessou em comprar isso, porque isso aí tem titânio. Olha aí. Quer dizer, nós tínhamos o ano de 2024, 2025, de Rondônia já saiu mais de 300 mil toneladas de ilmenita para a China. Que estava aí, sem gerar caixa, sem gerar nada, para ninguém. Nós não poderíamos processar aqui esse titânio? Então, aí nós teríamos que ter as fábricas de pigmentos. Nós não temos o titânio, a principal o uso dele é como pigmento de tinta, né? Sim. O uso e também, claro, em metalurgias avançadas e tal. Hoje nós estamos exportando o titânio, a ilmenita, estamos exportando como matéria-prima bruta. O custo é caro para quando você não tem política pública. Se você tem a visão de investir nisso aí e transformar isso em um produto final,
você ganha muito em produto agregado, né? Às vezes eu acho que falta, né, orientação técnica, que é o nosso... Né? É uma questão que a gente está sempre colocando, né? Por exemplo, a gente está buscando tecnologias hoje para os nossos rejeitos. A gente tem terras raras, a gente tem monazita, que está num mineral chamado monazita. A monazita terras raras são 17 elementos, né? Dentro de um mesmo mineral, a gente tem, na monazita, que nós temos os nossos rejeitos aqui de mineração, a gente tem pelo menos 14 ou 15. Entre ele o disprósio, que é o que tem maior valor individual dos elementos de terras raras. Nós temos a zirconita também, que é o mineral do zircônio, temos muito nos rejeitos. E tem uma própria ilmenita, que acabou se transformando num produto. E também a casterita de granulometria muito fina, que nós acabamos perdendo ao longo do tempo, que está aí. Então, o que a gente está conversando hoje? Com muitas empresas chinesas interessadas nesses rejeitos. Mas a gente está com o pé em cima porque nós não queremos simplesmente vender o produto bruto. Podemos até pensar em trazer e gerar plantas que processem e separem esses diferentes minerais pesados aí, a monazita, a zirconita, a ilmenita e a casterita não recuperada. É isso que a gente está buscando hoje com os chineses. A gente teve muita dificuldade, porque os primeiros chineses que chegaram aqui são tradings, eles só querem... Sim, são gafanhotos. Comprar e levar. Agora a gente está começando a conversar com as empresas chinesas, que são as empresas de processo finais lá. Esses têm interesse em investir em plantas pilotos, para a gente começar a modelar e eles trazer os equipamentos de concentrações gravimétricas, que a gente chama, né? Sim. Mais modernos que eles têm na China, e ver se não existem rotas de tratamento de minério mais avançadas, saindo não só da separação gravimétrica, da diferença de densidade de minerais, sim, e utilizando outros processos de tratamento, como a flotação, outros métodos de tratamento de minério. Então a gente está conversando com eles isso. Mas aí você tem que convencer eles a investir e dividir um pouco pelo menos um pouco da tecnologia. A ideia nossa é agregar um pouco, pelo menos agregar mais valor ao que nós temos e não vender simplesmente como um concentrado bruto. Para quem está nos assistindo, olha que assunto interessantíssimo, né? Porque gera emprego, gera recursos, né, de uma maneira geral para a população, renda, e gera impostos, né? Então, assim, o estado de Rondônia poderia estar se destacando muito mais se a gente conseguisse, né, trazer toda essa tecnologia para cá. E isso está relacionado à atividade do geólogo, engenheiro geólogo hoje, né? E nós temos uma formação muito pouca no Brasil dessa área, né? E cada vez mais das exatas a gente está tendo cada vez menos profissionais interessados, né? Os jovens hoje não buscam engenharia nas suas várias modalidades, né? Pela deficiência, quem sabe, do ensino médio fundamental das exatas, né? Exato. Mas é uma coisa que poderia trazer muitos benefícios para o Estado, transformar o Estado aí, e a gente precisa estar dando o que vocês estão falando. E quem está decidindo hoje isso? É política de Estado ou é mais a particular que está tendo essas decisões? Olha, política de Estado, a gente tentou, né, conversar, né, colocar isso dentro de um plano de desenvolvimento estratégico, o Estado de Rondônia para frente. A gente tem muita dificuldade porque o Estado não tem capacidade técnica instalada ou dentro das suas estruturas para poder a gente discutir isso. Então isso vai acabar indo para a mão da iniciativa privada, ou através de PPPs, ou através de outras... Porque a gente tem muita dificuldade em trazer isso, uma discussão assim... altamente especializada para dentro dentro da estrutura do Estado, mas é fundamental que o Estado, seja ele a nível municipal, a nível estadual ou até federal, ele tem que se preparar para essa nova fase de minerais críticos e estratégicos também, que vem pela frente aí. Porque nós vamos entrar num mercado totalmente diferente do que nós temos hoje. O que a gente está falando aqui, né, Renato, que toda a tecnologia que está embutida nos seus smartphones, tudo que tu utiliza hoje, nós estamos entrando com os carros elétricos, é uma realidade já. Tudo que as placas solares, tudo está ligado ao que nós estamos falando aqui. E Rondônia pode ser um berço disso, pode ser um estado de destaque não só no Brasil, mas no mundo, se tiver gente técnica
como política de Estado. E a gente fala que, eu já ouvi falar, me falaram para participar de uma comissão de crise hídrica, né? Depois de crise de excesso de queimadas. Eu falei, para mim não é crise, para mim é crise técnica. Exato. Porque nós não temos no Estado setores que a gente possa dialogar quando tem conhecimento técnico. Porque colocam profissionais que não têm conhecimento técnico na área de gestão e a gente tem esse déficit, esse prejuízo enorme. Nós estamos tendo prejuízo para gerações futuras, porque a gente está deixando de processar elementos aí que são importantes, elementos minerais que são importantes para o desenvolvimento tecnológico do mundo, né? Exato, a gente tem essa extrema dificuldade, né, de remuneração do profissional técnico dentro dos quadros públicos, né? Isso é um fato, né? Ainda tem os concurseiros aí e tal, mas aí são, digamos assim, já é uma estrutura mais seletiva, né? Mas a engenharia mesmo, a engenharia mesmo, a operacional, que decide, que conhece isso aí, os técnicos, eles não são valorizados, né? A gente tem uma dificuldade nisso. E nós temos aqui em Rondônia, o pessoal que tinha, né, conhecimento técnico, não é só o que está inscrito e o que está publicado. Tem a memória técnica que nós estamos perdendo. Verdade. Porque está aposentando. Cadê os geólogos que tinha aqui, que eles começaram aqui na década de 70, 80? Não tem mais ninguém. Tem eu, mas o pessoal aí da CPRM, o Adame, que é uma... Né, fazer o convite ao Adame, tentar fazer aqui nosso podcast também, muita história, o Adame, né? O Adame tem muita coisa para falar. Então, essa memória técnica está se perdendo, né? Eu acho importante essa conversa que o CREA está tendo com os profissionais antigos atuantes, porque está revivendo a memória técnica. Isso se perde, gente. Isso aí é de um valor incalculável, não existe isso. Nós estamos no ano eleitoral, né, Renato? Eu acho que é assim, fazer, até para quem está nos assistindo aí, que está envolvido na política, vai ser candidato, uma secretaria estratégica poderia estar discutindo esses temas que são essenciais para Rondônia. Esse aqui é um tema. Nós temos aqui terras raras, nos rejeitos dos minérios que são explorados aqui em Rondônia e que nós podemos e temos condições de processar aqui. Basta uma política pública adequada. Isso é riqueza para o Estado, é visão de futuro. Então seria uma secretaria nem que estaria vinculada a nenhuma outra, seria uma secretaria estratégica mesmo, né? Poderia estar ligada diretamente ao governador, que poderia estar com essa visão, né, a longo prazo e a visão de futuro, né? Quando você entra em modelos políticos e modelos de gestão, aí você tem também os egos, né? Felizmente, né? Geralmente que atrapalha isso são os egos, né? Mas teria que ter uma estrutura técnica, né? Aqui o estado de Rondônia teve a CMEV, que é a Companhia de Mineração de Rondônia, que era estatal aqui, que tem uma enormidade de informações técnicas guardadas ou perdidas, sei lá o que aconteceu, desenvolveu projetos aí para modelagem do Rio Madeira, utilizando geofísica avançada. Isso aí tá tudo, ninguém sabe onde foi parar isso. Havia uma equipe grande de geólogos aqui trabalhando, e que a gente não sabe onde foram parar os relatórios técnicos disso aí tudo. Deve estar em algum lugar perdido aí, né? O pessoal da CMR aí, que foi da antiga Companhia de Mineração de Rondônia, que ainda está por aí, né? A gente tem profissionais geólogos lá na CEDAM, que eram da companhia aqui, da CMR. A própria CPRM, os profissionais estão vindo para cá, passam o estágio obrigatório e não fica mais ninguém aqui, né? Não geólogos, fica. Né? Rondônia parece que é castigo, né? Virou castigo. A própria CPRM tinha aqui 20 geólogos. Verdade. Do último concurso. Hoje tem um. Eduardo está aqui. Só o Eduardo, o resto foi tudo embora. A CPRM é a Companhia de Exploração Mineral hoje nacional, se chama né? Serviço Geológico do Brasil. Né? Mas isso aí, se fosse mapear hoje, Renato, como é que nós classificaríamos Porto Velho Ouro, dentro do Rio de Madeira, que é bem significativo, lá para perto de Guajará também, da mesma forma, Ariquemes, a Casterita, alguns municípios perto de Rolim de Moura tem uma mina de exploração lá, que falaram de cobre, parece que está iniciando esse trabalho. Você tem 2 projetos, né, de chumbo, zinco e cobre, que são da Santelina. Um deles está operando já há uns 3 anos, 4 anos, que é a mina DM1, que hoje chama Marcos Paro. Está produzindo concentrados principalmente de zinco e chumbo. Que cidade é essa?
perto de Rolim de Moura, ali na região de Rolim de Nova Moura. União ali, né? Isso, todo isso, eu tive redor lá ali. com o prefeito bem Então, empolgado com a Santa Elina vai fazer uma segunda mina, chamada Pedra Queimada, agora acho que eles mudaram o nome, mas é o projeto Pedra Queimada, que é 30 quilômetros de onde a gente tem a primeira mina. O investimento deles é em torno aí de uns 120, 130 milhões de reais, eles já estão montando a segunda planta. Acho que pouca gente até sabe o que. Você tem concentrados ali a gente chama Bacia do Parecis, né? A região da Bacia do Parecis, que é uma bacia sedimentar que se estende de Rondônia até o Mato Grosso. Sim. À borda dessa bacia você tem coisas muito interessantes em termos desses tipos de metais. A Santa Helena tem uma mina, está desenvolvendo a segunda. Ela vai produzir concentrados de chumbos, agora de zinco, chumbo, zinco e cobre de alto teor. E está vendendo concentrado, está indo para as metalurgias dentro do Brasil e exportando. Ela é de propriedade nacional, não? Ela é nacional. Nacional. Preço nacional, preço de mineração nacional. Nós tivemos lá, o prefeito estava muito empolgado, né, com os resultados. O número de empregos, não conseguiam mão de obra na região, estavam já buscando. Isso aí é uma coisa que regionais, você falou. O crescimento do município lá estava bem. Uma coisa que a gente tem que se preocupar nós vamos ter um colapso de mão de obra técnica de engenharia, tanto da área de engenharia de mina, da área de geologia, da área de engenharia civil, de grandes projetos de estrutura, da área de engenharia mecânica. Hoje, para você montar um projeto eletromecânico de uma operação de mineração, você não tem mais profissional para fazer isso. Fora, né? Tem que buscar fora, gente, porque os engenheiros mecânicos hoje se deslocaram para uma outra área, os engenheiros elétricos para outra, e você não tem um profissional que consiga conjugar esses dois conhecimentos nos projetos eletromecânicos. Você tem que buscar fora. E isso é experiência, né? Você tem que ganhar não só a parte de conhecimento teórico, mas você tem que estar ativo na parte da área que é afim, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? Mas assim, eu derivei, como você falou, para algumas áreas, né? Isso. Eu trabalho com caldeira e vaso de pressão e acaba você não atuando em outras áreas, né? Então, estrutura metálica, essas áreas aí eu nunca atuei, nunca preferi atuar. Então, tu tem que desenvolver também ele na parte prática de estar ativo. Sim. Lá, né? Nós não temos mais profissionais nessa área, porque às vezes o preço do minério sobe, agora vamos montar várias plantas. Aí o preço do minério começa a criar profissionais. Aí o preço do minério cai, ninguém mais monta nada. Demora 20 anos para voltar o preço de novo. Aí você perde aquele pessoal técnico que já vai para outra área. Então, a área de mineração é uma área que exige não só profissionais especializados da geologia, da engenharia de mina, mas da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, toda a parte, tem a parte ambiental especializada então, também. Exatamente, é uma área muito especializada e você demora para formar um profissional desse tipo. E Rondônia vai demandar muito isso, porque pela demanda que a gente tem tido aí de empresas de fora do Brasil, principalmente chinesas que estão chegando aí e conversando com a gente, buscando oportunidades, é muito grande. Agora a gente está tentando agregar mais valor aos projetos chineses. Sim. Porque o chinês gosta de chupar o sangue de canudinho, entendeu? Não é fácil. São gafanhotos, eles chegam e comem tudo que tem ali e vão embora, né? Então, a gente tem que ter gente preparada para conversar com esse pessoal. Porque eles são preparados. Nós somos aí, temos que estar preparados para isso. E em termos de políticas públicas, nós temos que ter gente preparada para negociar essas coisas aí. Porque senão nós vamos novamente ser produtores somente do matéria-prima bruta e vamos perder a oportunidade de agregar valor nenhum. Agregar valor e trazer novas tecnologias. Isso é fundamental daqui para frente. Renato, eu falei aqui com o Renato Filho, eu estou entrevistando o Renato Pai e o Renato Filho, os dois são Renato Musolon, né? E eu falei, Renato, eu vou perguntar sobre uma dúvida que eu tenho. A nossa reserva de diamante é a maior do mundo que nós temos na Espigão e ela é explorável? Por que dessa defesa toda do mineral que é tão importante, né? O que está por trás ali? O que a gente poderia falar daquilo ali, assim, tua experiência? Na realidade, nos anos 70, 80, houve um grande trabalho de pesquisa de diamante aqui na região de Rondônia, né? Uma empresa chamada Sopemi,
que era uma subsidiária da De Beers, que é a grande empresa de comércio de diamantes no mundo. A SOPEM trabalhou, ela delimitou reservas de diamante, não só secundário, né, aluviões, mas também os primários, que são os kimberlitos. Então nós temos alguns kimberlitos, rocha primária com diamante, que nunca conseguiu se desenvolver projetos. De perto ali de Cacoal, ali naquela região, sim, a gente tem, inclusive, corpos de kimberlitos sondados com diamante primário. E a grande ocorrência de diamante secundário está dentro da reserva indígena. Então, nós temos um problema que é o Roosevelt, né? Que é o Rio Roosevelt. E esse trabalho, isso aí já tinha sido detectado pela SOPEM lá atrás. Isso. E a SOPEM, quando saiu do Brasil, ela repassou todas as informações técnicas ao DNPM. Então, existem algumas publicações, aqui mesmo do estado de Rondônia, existe uma publicação específica sobre a questão do diamante. Ela está disponível dentro do portfólio de informações do Serviço Geológico, Brasileiro, que é a antiga CPRM. Sim. Eles têm lá todos os boa parte dos antigos relatórios, que eram todos datilografados, hoje estão escaneados, estão disponíveis e são abertos. Então, tem muita informação disponível. Então, a vontade é política de não explorar isso. Isso. Aí você tem toda uma questão da questão indígena, da questão... o comércio de diamante no mundo é dominado pela De Beers, então a De Beers abre e fecha operações onde ela acha interessante ou não acha interessante. Ela trabalha somente com reservas de classe mundial, grandes reservas, ela não se interessa em trabalhar por reservas pequenas. Então, existe todo um controle comercial do diamante, que é difícil da gente quebrar. Uhum. Né? E hoje, para sair qualquer diamante do Brasil, existe um documento chamado Certificado Kimberley, que você tem que tirar junto à Agência Nacional de Mineração e que você tem que provar que aquele diamante tem origem e tal. É uma área assim muito, muito específica, né? Difícil da gente trabalhar porque é um mercado muito controlado, diferente do estanho. O estanho é a casterita, né? Que é um mercado. Hoje, se eu tiver qualquer produção de casterita disponível, eu colocar no mercado, eu vendo em 1 minuto, porque você não tem minas de estanho previstas para entrar em um longo ou médio prazo. E Rondônia ainda produz alguma coisa. O Brasil já foi aí nos anos 80 o segundo, terceiro produtor de estanho do mundo. O consumo mundial de estanho hoje é em torno de 250 mil toneladas de estanho, né? O Brasil nos anos 80 produzia 60 mil, 70 mil toneladas de estanho. Quase metade. Nas minas de Consomando Bom Futuro e o Pitinga no Amazonas. Durante 4 anos, o Brasil foi o segundo, terceiro produtor mundial de estanho. Hoje, as mineradoras saíram, o estanho caiu de preço, aí o estanho ele chegou a $5.000 a tonelada nos anos 90. Hoje ele está $45.000 a tonelada. Não. Ou seja, a $5.000 ninguém aguentou. E aí agora voltou, mas voltou, é um preço interessante, né? É cíclico. Aí, como é que nós vamos agora reaproveitar? Hoje, os próprios rejeitos se tornam uma jazida já interessante, porque em razão do preço. Sim. E essa é uma das razões dos chineses estarem interessados aqui, porque não é só nas terras raras, mas no próprio estanho que está nos rejeitos. Pode o rejeito. Muito boa a conversa, acho que a gente teria assim mais umas 2 horas para nem falamos ainda das explorações internacionais que esteve em outros países também, né, fazendo esse trabalho também de identificação de minas e... Eu trabalhei inclusive para a própria De Beers, perguntou do diamante, eu trabalhei para projetos da De Beers em Angola, em diamante lá. Por isso que eu digo que eu conheço... Bem essa área, né? Conheço os controles de cima a baixo. Por isso que eu te provoquei, porque eu falei, aqui a gente vai saber, né? Eu acho que, assim, fechando, Rondônia tem um futuro, tem um potencial
para a área de mineração, mas muito grande, para a gente poder desenvolver, principalmente, essa questão dos minerais críticos aí que estão falando agora, né? O estanho está nessa área, né? Hoje, quando você monta essas grandes estruturas os grandes bancos de informações que tem que guardar toda essa movimentação de informações da internet, né? Essas grandes bancos, essas grandes estruturas. Precisa, né? Isso, você gasta estanho, porque o estanho, uma parte do consumo de estanho é a solda branca, a solda eletrônica. E essas grandes estruturas de armazenamento de informações de banco de dados hoje, que são grandes, que estão sendo montadas aí no mundo todo, porque se tornou tão grande a movimentação de dados que eles têm que fazer armazenamento em algum lugar. Então, eles estão criando essas grandes estruturas de banco de dados físicos para poder guardar nos países já. E isso aí está consumindo estanho muito. Então, o estanho se tornou um dos minerais críticos aí também. Para a gente finalizar aqui, se fosse um conselho hoje para os nossos candidatos a governador, né? Como é que nós poderíamos organizar para ter essa visão do futuro aí de melhor explorar nossas riquezas minerais que nós temos? O que você aconselharia, Renato? Como é que a gente poderia fazer isso? É a criação de uma secretaria específica isso, do departamento? Como é que a gente poderia orientar, né, tecnicamente? Então, geralmente os políticos olham o garimpeiro como um fator de arrecadação de votos, né? Na realidade, se você for olhar hoje, uma coisa interessantíssima é a operação de dragas no Rio Madeira. Hoje você tem uma operação altamente sofisticada. Você vai olhar uma draga garimpeira hoje, a gente segura uma área de flutuação enorme, sistema de bombeamentos muito grandes lanças. Hoje você tem que alcançar 30, 40 metros de profundidade para coletar ouro. Então, hoje, dentro desse... A gente fala garimpeiro, garimpeiro a gente pensa no cara da bateia. Não, cara, garimpeiro hoje é o cara que tem a draga, que investe milhões, e tem tecnologia ali embarcada que a gente nem imagina. E respeita o meio ambiente, que é o grande, né? Exatamente. Porque senão ele não vai poder tirar o sustento. Então, quando a gente falar em garimpeiro hoje, os grandes... nossos futuros políticos, eles têm que pensar em estruturas já garimpeiras mecanizadas. Acabou a história daquele cara que andava com uma bateia na cabeça. Não existe mais. Existem empreendimentos que estão existindo, existem empreendedores. Agora, nós temos que separar o que é bom do que é ruim, né? Não podemos também colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu sou garimpeiro, está todo mundo resguardado dentro dessa mesma situação. Não pode, tem que respeitar essa parte de legislações, ter os cuidados ambientais, entender, agregar aí toda essa tecnologia que foi gerada dentro da operação garimpeira. É uma atividade técnica, né, empírica, né? O cara foi aprendendo e fazendo. Isso aí está transformado em projetos mecânicos dessas dragas. Existe. Eu estou conversando com o pessoal da cooperativa, da Cogarima, aí, dos garimpeiros do Rio Madeira. Gente, cadê o projeto tudo isso que vocês fizeram e transformaram? Vocês têm uma planta disso? Não tem. Faz uma planta, gente. Mostra o quanto de tecnologia está sendo embutido nisso, gente. Na realidade, vocês estão colocando tecnologia. Garimpo hoje é tecnológico, não é mais o... Acho que o caminho ia ser regularizar tudo isso, registrar. Registrar, e tem que ter gente, olhar isso como um modelo de investimento, como um modelo de desenvolvimento, né? Sim. Como o pessoal olha aí o agronegócio como um modelo de desenvolvimento, por que não a mineração como modelo de desenvolvimento? Também, somando, né? Na realidade, vai ter dificuldades que são conjuntas. As mesmas dificuldades que tem o agronegócio de logística, tem a mineração. Se você resolver um problema logístico, você está resolvendo um problema para duas grandes áreas de produção. Verdade. Então, eu acho que o grande desafio aí para os nossos futuros, nossos futuros governadores, deputados, a parte logística, a parte de infraestrutura logística,
que com isso você vai criar capacidade de desenvolvimento e, claro, tem que ter gente técnica capacitada para a gente poder conversar. Renato Musolon, muito obrigado por essa oportunidade, a gente está dialogando. Acho que a gente tem a oportunidade futuramente de novamente entrar nesses assuntos assim e relacioná-los, né, e comentar o que pode ser melhorado para o Estado. São assuntos interessantes, né, essa parte mineral. O Estado ele é abençoado por Deus, eu digo, né, porque ele tem vários minérios aqui que a gente nem explora ainda e pode explorar melhor, né, e a gente tem que ouvir quem sabe. Eu agradeço essa disponibilidade. Está em Ariquemes, né, ali a base é Ariquemes, né, Renato? Então, obrigado. Se você fazer as considerações finais aí para quem está nos assistindo. Não, eu acho que é fundamental o CREA, né, como uma entidade que congrega os engenheiros. Também, a gente não só, né, o pessoal vê o CREA só como um arrecadador que busca isso. Não, gente, nós temos que transformar as nossas estruturas. Como tudo está mudando no mundo, nós também temos que mudar, gente. Não podemos ficar com essa... retração, com essa defesa de que tudo, nada presta, tudo é só para arrecadação. Nós temos que usar as estruturas. O CREA é uma estrutura aberta, é uma estrutura técnica, gente. Nós somos técnicos, temos que entrar lá dentro e discutir isso tecnicamente. O que a gente só discute hoje é custo de RT, é custo disso. Será que é só isso que é o CREA? Eu acho que a gente está... transformando uma estrutura de modificação da nossa profissão que pode ser usada em discussões. Claro que tem que discutir isso, mas não é a única discussão que nós temos que ter dentro do sistema. Perfeito. Né? Eu acho que é isso que é importante. Nós hoje entramos em mais um Conselho Municipal de Porto Velho, nós estamos em 4 Conselhos Municipais de Porto Velho e parte por aí. As indicações do CREA vão lá para falar tecnicamente, né? Independente, o CREA não tem partido, né? Exato. Então ele passa a ser um ente ouvido por isso, pela questão técnica que a gente opina dessa forma, dessa maneira. Vai agradar ou não quem está no poder, mas a gente vai fazer de modo correto. Eu acho que esse teu pensamento é o que nós estamos buscando. Nós temos que ser a consciência técnica. Isso aí. Nós temos que ser a consciência técnica. Isso aí. Agora, se alguém gosta ou não gosta, paciência, mas esse é o nosso papel. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, eu agradeço. Olha, daria para ficar aqui a manhã toda a gente conversando, né? Tem muito mais coisas, né? A gente acabou nem falando muito dos trabalhos da Avistar, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Tanto como com o Renato Musolon pai, como o Renato Musolon filho, que os dois são excelente papo, né? Agradeço mais uma vez. Podcast da Engenharia aqui no Pod Rondônia. Agradeço aos nossos patrocinadores e a todos vocês que nos acompanham aí em mais um evento desse aqui. Obrigado, um abraço a todos. Olá, sou Fernando Vilas. A evolução chegou com a marca que nasceu em Rondônia e vem transformando o mercado brasileiro. Energia é o que nos move. Por isso a marca Blue Way combina com o poder do energético, a reposição dos minerais com isotônicos e a refrescância natural das ervas mate premium. Blue Way, energia que te move. Em toda obra feita no improviso, sempre aparece o rei da gambiarra. Aquele que acha que tudo se resolve no jeitinho. Aí, eu sou técnico em consertar coisas, chefia. Deixa comigo. Pode até parecer uma solução, mas quase sempre termina em problema. Não arrisque. Quando o profissional está na área, a gambiarra não passa. Obra segura não nasce do improviso, é engenharia. CREA Rondônia. Compromisso profissional. Respeito com a sociedade. Rondocap, domingo é dia de alegria. Com o Rondocap, tem prêmios de montão, é credibilidade, sua felicidade chegou. Acredite na sorte, acredite pra valer. É o Rondocap que traz muitos prêmios pra você. O seu domingo de felicidade é com o Rondocap. Tá chegando! 6 de abril, vamos descobrir onde vamos estacionar esse caminhão cheio de prêmios.
São mais de 50 mil reais em móveis para sua casa. Ainda dá tempo. Contrate, renove ou pague suas mensalidades em dia e participe. Unishow Caminhão de Prêmios. Um caminhão de motivo para você ser cliente Uni. Yeah.